Aleluia. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, agradecendo a Ele por sua bondade e misericórdia. Quando estivemos alguns dias fora, né? Mas graças a Deus que retornamos em paz. Nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Aonde é? Salmo 128. Vamos ver se a gente termina esse ano, né? Vamos ler o versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Amém. Muito bem. Nós estamos ainda falando um pouco sobre relacionamento entre pais e filhos. E a Bíblia nos diz: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Essa aqui é a casa do crente. É a casa daquele que serve a Deus. É a casa de todo aquele que teme ao Senhor. E a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A família reunida, unida, com propósito cristão, ela tem objetivos, tem metas. Nós não estamos na onda, nós estamos sabendo quem nós somos, o que nós queremos, a quem servimos e para onde nós vamos. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Não. Uma casa, um lar cristão deve ter esta consciência. Tem um escritor chamado Goodspeed. Ele, no seu livro, um comentário na carta aos Efésios, ele disse que neste versículo tão familiar de Efésios, encontramos o primeiro sinal da educação cristã no lar. É um comentarista bíblico. Nós encontramos aí nesse texto um sinal de educação cristã no lar. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Educação, que é o princípio básico, elementar de um novo cidadão. Você não aprende educação na escola. Você deve aprender educação dentro de casa. Tem um ditado que diz que a educação de casa vai à praça.
Então, o menino não vai para a escola para ser educado, ele vai para a escola já educado. Ele vai para a escola receber instrução de matemática, de história, de geografia. Foi isso que aconteceu com Moisés. A mãe de Moisés educou Moisés. Quando foi para o Egito, já foi grandinho, já foi sabendo quem era Deus, já foi sabendo que era hebreu, já foi sabendo quem era Deus, o que o seu povo tinha e representava dentro da realidade do mundo em que vivia. Sabia que era um povo destinado pelo Senhor, porque era herança do Senhor. E quando chegou lá, foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas quando chegou no ponto vital da questão, o que Moisés recebeu de Arão e Joquebede, seus pais, aflorou. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Ele aprendeu tudo em relação à ciência do Egito, foi preparado para ser um faraó, porque a filha de Faraó não tinha filhos. Por isso a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia ser o novo faraó do Egito. Mas se ele tivesse escolhido ser filho da filha de Faraó, a múmia dele estaria sendo encontrada por aí hoje, talvez. Mas como ele escolheu sofrer com o povo de Deus no deserto, Moisés morreu e o corpo dele foi escondido por Deus. E até hoje o diabo procura onde está e não encontra. Porque quem escolhe servir a Deus, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, esse texto nos traz uma visão de uma educação de natureza também espiritual, principalmente. Porque a visão é beneficiar a criança, o filho, não de forma terrena, mas de forma eterna. Esse texto vai além da correção física, que inclusive hoje é proibido você bater no filho. E de fato tem pessoas que não têm equilíbrio nem para falar, imagine para bater. E uma das coisas mais perigosas que existe é corrigir um filho na hora da raiva. A Bíblia nos fala nesse versículo admoestação, que quer dizer instrução, advertência, que pode trazer a ideia de avisar, de censurar, porque você pode censurar o filho. Davi perdeu os seus filhos porque nunca censurou nenhum dos seus filhos. É o pai legal, é o pai bonachão, é o pai amiguinho dos filhos, é o pai camarada dos filhos. É uma tragédia. Pai é pai.
é amigo, é companheiro, mas é pai. Mãe é mãe. Não é amiguinha, não é, sei lá, a expressão com conluio. Não, mãe é mãe. O pai e a mãe devem ensinar seus filhos a respeitá-los e não a amá-los. Tem gente que cria filho querendo que o filho os ame. Não crie filhos para amar você. Crie filhos para obedecer a você. Porque quando ele aprender a obedecer, ele vai aprender a amar. É assim o relacionamento de Deus conosco. Deus nos ama, sim ou não? Mas ele é meu camaradazinha? É? Meu amigo, e aí, tá legal, Deus? É assim a relação com ele? Não, não, senhor. Bença pai, bença mãe, o senhor, a senhora. É assim. Meu filho não pede bênção, não pede porque você nunca ensinou. Se você tivesse ensinado, ele pediria. E o ato de pedir a bênção é um ato de submissão, de reconhecimento de que está diante de você alguém que é superior, que detém divinamente a capacidade dada por Deus de abençoar o filho e a filha. Vocês que estão casados ainda novos, que não têm filhos pequenos, vai ensinando de pequeno, porque depois que endurece o pescoço, fica complicado. Viu? Tem gente por aí que tem perdido seus filhos, porque muitas vezes não sabe criar os filhos. Cria como se fosse tudo camarada. Eu sou amigo dos meus filhos. Sou amigo dos filhos, sou amigo do meu genro. Mas eu estou aqui e você está lá. Somos amigos, mas estamos aqui juntos. É assim que funciona. Não pode misturar as coisas, porque Deus não mistura as coisas. Deus não mistura. Deus quer ver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Devemos compreender que palavras aconselhadas que visam correção, mas não somente correção, também ensino, orientação, de maneira positiva. Você só pode cobrar do seu filho aquilo que você ensinou para ele. Sim ou não? Se você não ensinou, você não pode cobrar. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não ensinei? Agora, se eu ensino, se eu mostro, se eu digo, se eu revelo, faça assim, faça assim, faça assim, venha cá, sente aqui. É assim, a vida é assim, é desse jeito, é desse jeito. Está vendo, olha, o que está dando ali na televisão, olha, isso aí é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Mas o que acontece é que às vezes os filhos vão crescendo assim. Ele já de pequenininho já vai com o celular na mão, não aprendeu nem a escrever nem a falar, já sabe baixar jogo da internet. E os meninos vão crescendo sem nenhuma estrutura espiritual. Então é preciso
haver treinamento e disciplina em forma de ação, de atitude. É preciso tanto ter repreensão quanto encorajamento. Porque às vezes os pais só fazem reclamar com o filho, mas não encoraja. É preciso dar uma palavra de estímulo, de ânimo. Às vezes o camarada merece levar uma pisa. É ou não é? É. Até o menino sabe que merecia levar uma pisa. Até ele sabe. Ele olha para ele mesmo no espelho e diz assim: estou tão sem vergonha, que se fosse minha mãe dava uma pisa em mim. A criança, o adolescente tem essa consciência. Ele tem. E eu digo a você, eles querem uma rédea, embora não admitam. Isso é da natureza humana. Ele fica entre aquela luta entre querer liberdade e o medo de se perder. Então ele precisa de alguém que o ajude. A criança, o adolescente, o jovem precisa de ajuda. Olhe a linha da pipa. Ele pode estar longe, mas precisa sentir que você está com a linha na mão. Outro comentarista chamado Adam Clarke, ele disse que instrução aqui pode subentender tudo quanto é necessário para a formação da mente. Ensinar, regulamentar, purificar as paixões e necessariamente inclui toda a formação religiosa. Tem criança que cresce e não sabe fazer uma oração. Não aprende a orar nem para comer. Por quê? Porque não vê pai e mãe fazer isso. E eu fico perguntando, nós somos crentes ou não somos? Quem é crente aqui para morar no céu? Guarde esta palavra no seu coração. Vamos tomar as rédeas da nossa casa, da nossa família. Colocou a mesa, colocou. Quando o menino for colocar, ninguém orou ainda, meu filho. Vamos aproveitar, faça a oração agradecendo ao Senhor. Seu pai está trabalhando, eu estou trabalhando, lutando para colocar as coisas na mesa para você comer. Ore agradecendo a Deus para que Deus dê saúde a seu pai, a sua mãe, a todos nós, para que a gente possa ter dias melhores. É assim que funciona o lar de um crente. É assim que funciona. Eu já falei isso aqui, e eu, nos estudos que estava fazendo, descobri que eu não estava dizendo novidade. E ninguém pode, no ano 2019, beirando 2020, achando que vai dizer alguma novidade. Mas eu descobri que Crisóstomo, lá da igreja primitiva dos primeiros séculos, ele disse o seguinte, escute: não é totalmente absurdo enviar os filhos para aprenderem algum ofício ou para a escola e tudo fazer visando isso, mas não criá-los dentro da disciplina e da instrução do Senhor? Olha, Crisóstomo disse isso. Lá, você estava ainda no pensamento de Deus para existir. E Crisóstomo já dizia isso. E eu não tinha lido, encontrei esse texto. E aqui eu já falei algumas vezes que tem pais mais preocupados
com os filhos na escola, se vai passar de ano, do que se ele está indo para a escola dominical, do que se ele está indo para o culto de oração, para o ciclo de oração infantil, do que se ele está com a liçãozinha da escola dominical na mão, se ele está firmando a sua vida em Cristo. Não, tem muitos pais preocupados se o menino vai passar de ano. Arenga com o menino para ele ir para a escola, mas não arenga com ele para ele ir para a igreja. Como se ir para a igreja não fosse uma necessidade fundamental. Melhor seria que o teu filho fosse analfabeto, que não tivesse nenhuma instrução humana, mas conhecesse o caminho do Senhor para morar no céu. É isso que eu falei aqui e descobri que Crisóstomo falou há muitos séculos atrás. Não é totalmente absurdo, isso é uma pergunta. Não é totalmente absurdo enviar os filhos para aprender algum ofício ou para a escola e tudo fazer visando isso, mas não criá-los dentro da disciplina e da instrução do Senhor? É um absurdo. Porque eu quero que meus filhos aprendam a ler, a escrever, história, geografia, cresçam, se formem, mas eu quero que eles sejam crentes. Porque se eu criar minha família nos caminhos do Senhor, eu terei cumprido o meu papel de pai e de mãe. Porque para mim o mundo é secundário. E quando eu digo secundário, eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo secundário porque tem algo que é primário, que vem primeiro. Se ter formação secular é necessário, ter conhecimento de Deus é fundamental. Porque a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se você aqui é jovem, adolescente, está mais interessado no WhatsApp, no YouTube, no Netflix e nessas coisas, do que nas coisas de Deus, I'm sorry, my brother. Você não está bem. Porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No dia que o meu conhecimento for mais importante do que Deus, eu neguei a minha fé. Tem gente que não pode passar no vestibular, que se desvia. É uma desgraça. Era melhor não ter passado. Era melhor ir ser um pedreiro, crente, no sol quente, vivo alegre e feliz com Jesus, do que ir trabalhar no ar-condicionado e se desviar. Eu não quero bênção que tirem a minha alegria e a minha convicção de fé. Isso para mim não é bênção, isso para mim é maldição. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se eu vou ter um emprego que eu preciso me desviar para tê-lo, eu quero ficar desempregado.
Se a bênção do Senhor vem sobre mim e eu não posso suportá-la, diz ainda Crisóstomo, devemos dar aos filhos um modelo, fazendo-os se devotarem, serem devotos, no sentido de servir ao Senhor, desde os primeiros anos, a leitura das Escrituras. Se teus filhos aprenderem a ser amante da sabedoria desde o começo de sua vida, terá adquirido uma riqueza maior do que todas as riquezas e uma grande glória. Dai-lhe as coisas maiores e não as pequeninas coisas. Isso aqui é extraordinário. Um pai que pega o menino desde cedo e diz assim: vamos, dobra aqui, vamos orar. Na hora que vai se alimentar, vamos orar agradecendo. Um casal que faz isso com seus filhos é uma bênção. Diz a admoestação do Senhor. Isso envolve, segundo a doutrina de Cristo. Alguém diz como é digno do Senhor. Instrução que vem da parte do Senhor. Como seria bom se os pais pudessem ler provérbios para seus filhos, Eclesiastes. Mas o que acontece às vezes é que o pai dá um celular, paga a internet. Eu não sei nem quanto é uma internet hoje. Deve ser o quê? R$50? 50, 100, por aí, não sei. E paga todo mês. Mas a lição da escola dominical, quanto é? R$11 para 3 meses. Aí diz assim, devia ser de graça. De graça não é nem a tua salvação, porque alguém teve que pagar a conta. Se você dividir R$11 por 13 semanas, não dá nem R$1 por semana. Mas às vezes fica criando situação. O menino não traz o menino, não leva o menino para a escola dominical. E o menino, o bichinho nada. Bichinho nada. O bichinho vai crescer. Ei, escute, o bichinho vai crescer, vai ficar um bichão. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Como é que você pode conseguir a disciplina dos seus filhos? Ensinando. Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 21 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Primeiro você tem que ter a palavra no seu coração e na sua alma. Porque você não pode dar ao filho aquilo que você não tem. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 21. Está escrito aí, ponde, é do verbo pôr. Ponde vós, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma.
Primeiro eu tenho que ter em mim. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E ataias por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, de quê? Das palavras de Deus, assentado em tua casa, andando pelo caminho, na hora de se deitar, na hora de se levantar. E se for pouco, escreve nos umbrais da tua casa, e é pouco, escreve na porta da tua casa. Pega um quadro e todo dia escreve um versículo na porta do quarto do teu filho. Hoje o versículo que você vai ler é esse aqui, olha, pá, vou escrever aqui, você vai ler, sujeito. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dizer a você quem é Deus. Eu vou ensinar a você o caminho do céu. Se amanhã você se afastar, eu tenho o meu sangue limpo diante de Deus, porque eu fiz a minha parte. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então eu vou ensinar que hora, pastor? Na hora que estiver falando com ela sentada em casa. Na hora que estiver andando, indo para o mercado. Está escrito aí ou não? Não está mercado não, mas tem caminho. Da tua casa para o mercado tem caminho ou não tem? Então é quando você for para o mercado, não tem um caminho. Vá conversando com ele. Na hora que ele fosse deitar, tome Bíblia, sujeito. Na hora que ele se levantar, já orou? É assim que funciona. Isso se chama disciplina. Isso se chama o quê? Disciplina. Um menino criado assim, ele tem futuro. Escreve nos umbrais da tua casa. Antigamente era comum você chegar numa casa e encontrar um versículo, não era? Hoje saiu de moda. Agora, para que isso? Para que se multipliquem os vossos dias. Isso atrai longevidade para os pais e para os filhos. Porque a Bíblia diz assim: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra. Isso é bom para você e é bom para os seus filhos. É bom para todo mundo. Como eu vou conseguir a disciplina? Pelo exemplo? Primeiro pelo ensino. E agora pelo exemplo. João 13:15. Disse Jesus: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando você lê Atos, no capítulo 1, não sei se é o versículo 1 ou é o 2, diz assim: eu escrevi o tratado, ó Teófilo, das coisas que o Senhor Jesus passou a fazer e ensinar. Não é ensinar e fazer, é fazer e ensinar. É Atos 1 e 1. Atos 1:1. As coisas que Jesus passou a fazer e ensinar. Primeiro você tem que fazer e depois você vai ensinar. Jesus disse: eu vos dei o exemplo.
Se você ler Filipenses capítulo 2, você vai encontrar aquele texto que Deus o exaltou soberanamente, dando nome sobre todo nome. Está ali de 3 a 11. Ele deu exemplo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele se fez homem. Ele veio para nos alcançar. Ele veio para nos atingir com a sua graça. Então, se você ler Filipenses capítulo 2, você vai encontrar Jesus ali como exemplo. Eu não vou ler porque esse relógio, irmão, como é o nome dele, irmão? Luiz, ele bota muito óleo e o relógio está rodando muito ligeiro. Eu já disse a irmão Luiz Pereira que bote menos azeite nele, para ele ficar meio enferrujado e não rodar. A Bíblia nos mostra, pastor, será que somente Deus é exemplo para nós, Jesus é exemplo para nós? Não. Nós podemos ser exemplos para as outras pessoas. E Paulo diz isso com todas as letras na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. O que é que ele diz? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se você imitar a Jesus, o seu filho vai dizer assim: eu quero ser como a minha mãe é. Eu quero ser como meu pai é. Agora, se o filho olha para o pai, a filha olha para o pai e diz: meu Deus, eu não vou casar não. Porque para eu casar com um homem como é meu pai, a maneira como ele trata a minha mãe, quero casar não. Eu vou ser titia, vou estudar, fazer outra coisa na vida, casar não vai dar não. Aí o menino diz assim: eu casar para ser como a minha mãe? Que mulher destemperada, só fala gritando. Não dá para casar não. Eu não sei o que é que eu vou fazer da vida. Padre não pode ser. Eu vou ser eunuco da igreja, não vou casar, vou ficar feito Paulo. Tem famílias que estão dentro de um lar, em que os filhos muitas vezes têm até medo de casar, pelo mau exemplo que tem. Pode ter filhos que estão querendo casar depressa para sair de dentro de casa, para se ver livre de um tormento. Tem isso também. Tem ou não tem? Eu estou tocando nas perebas. E eu vou arrancar a casca e vou botar remédio. Mas a Bíblia diz que quando Rebeca foi casar, ela saiu de casa no tempo certo, da maneira certa e debaixo da bênção. Qual é o tempo de casar, pastor? É o tempo certo. E que tempo certo é esse? Eu não sei. Para um, tempo certo é 18, para outro é 20, para outro é 25. É o tempo certo de cada um. Mas tem que ser no tempo certo, da maneira certa e debaixo da bênção. Se não tiver essas 3 razões fundamentais para um novo casamento, é porque o negócio não está bem. Então, algumas coisas são importantes. E certamente uma delas é seguir o exemplo de Cristo. João 14, 12
nos diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Era como se Jesus estivesse dizendo: se você seguir o meu exemplo, você vai fazer coisa maior do que eu estou fazendo. Não basta apenas conhecer Jesus, é preciso seguir Jesus. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João: se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E aquele que me servir, o Pai o honrará. Ninguém que coloca um propósito no coração para seguir a Jesus, servir a Jesus, será frustrado. Ninguém. Ninguém. Você pode não ter tudo que você quer, mas vai ter tudo que Deus vai lhe dar. E tudo que Deus vai lhe dar vai saciar a sua vida, porque você vai estar conforme a vontade de Deus para o seu coração. De maneira que não é somente de conhecimento que nós precisamos, não. Aliás, informação. Tem juízo travado de informação. Tem gente que não consegue passar o culto sem não ver o WhatsApp. É um vício. Aquela olhadinha assim. Não é uma praga, isso é uma praga. Isso está fazendo mal a você. Escute, olhe para mim. Nós estamos abarrotados de informações. Abarrotado de informações. Aliás, hoje já tem gente que não quer vir mais para a igreja porque ele já tem pregação no YouTube. Para que eu vou para o culto de doutrina? Eu tenho aqui em casa. Para que eu vou para lá? Eu assisto pela televisão, pelo canal. Daqui a pouco você vai dizer: para que eu vou para o céu? Eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou assistir o céu pelo YouTube. Escute, a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. A Bíblia diz: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Ir para a casa do Senhor é algo glorioso. Não é você só não, é você, mulher e menino, arrastando assim, bora. Aí, se o seu menino fizer feito eu não queria ir para a igreja. Aí, deu um jeitinho de escorregar dentro de uma poça de lama assim. Ai, mãe, não vai dar para ir não, né? Eu disse: vá assim mesmo, meu filho. Porque eu já fui menino. Eu já fui menino. E menino só se parece com gente, porque aprende a falar. Depois é que ele vai virando gente. Não tenha pena de menino. Menino tem energia que você não tem. Ei, não vou levar o bichinho não, já está cochilando. Levanta, meu filho. Ei, bora. Bora. Pobrezinho. O pobrezinho vai crescer. Brinque.
Brinque com o pobrezinho. Bora. Mãe, eu não vou não. Aí você dá as costas, ele vai para a televisão, vai para a internet. Quando ele escutar a chave batendo na porta, ele... Eu não vou perguntar aos meninos aqui porque vai dar um vexame, mas é assim que funciona. Pobrezinho de você que está sendo enganada por ele. Eu já fui menino. É uma lástima, a hora já está encerrada, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Este versículo parece que deixa a gente assim. Quem é o ideal? Que caminho é esse? Então, Cristo é este ideal, e o caminho é Ele. Pode alguém humanamente atingir isto? De certo que humanamente não, mas em espírito lutamos e somos ajudados pelo Senhor. Porque de nossa própria natureza nunca alcançaremos. Mas a Bíblia diz que o Espírito geme conosco nas nossas fraquezas. Então o exemplo aqui que é recomendado é seguir e realizar o serviço àqueles que estão em nosso redor. Jesus deixou isso claro, que não somente Ele realizou coisas, mas disse que também nós iríamos realizá-las, e até maiores, conforme João 13,16. Whittier, que é um comentarista, ele disse acerca disto: por tudo quanto Ele requer de mim. Quem requer? Deus. Por tudo quanto Deus cobra, exige de mim, eu posso compreender o que Deus deve ser. Deus me pede tanta coisa, que por isso eu posso compreender a grandeza dele. Me permita incluir nesse comentário um filósofo, Sêneca. Ele era do estoicismo. O estoicismo é um pensamento filosófico que foi criado por Zenão, ali na Grécia. Que nome, viu? Zenão. Se fosse pelo menos Zé, né? Mas o nome era Zenão. É um filósofo grego. Segundo esta filosofia, para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas de suas virtudes. Ou seja, o conhecimento de acordo com os ensinamentos de Sócrates, abdicando totalmente o vício, que é considerado pelos estoicos um mal absoluto. Existe até um fundamento de ser bom, sim ou não? Mas o ser bom aqui está alicerçado no fazer humano. E a gente sabe que por mais que a gente faça, nós não alcançamos nada. Porque nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, para nós, isso aqui funciona depois, não para ser alcançado.
mas funciona porque nós fomos alcançados. Nós não vamos agir de acordo com essa filosofia para sermos ideais. Nós vamos agir de acordo com esse pensamento porque nós nos tornamos o ideal de Cristo. Então ele mudou a nossa natureza para nós praticarmos e realizarmos coisas boas. E exercermos agora virtudes. Mas o que é que Sêneca diz? Dentro do pensamento filosófico, ele diz assim: precisamos escolher algum homem bom, tendo sempre diante dos olhos, para que vivamos como se ele nos vigiasse e para que pratiquemos tudo como se ele estivesse vendo. Então, no estoicismo, nesse pensamento filosófico, Sêneca diz que seria bom que a gente tivesse uma pessoa para vigiar a gente. Então, eu vou falar uma coisa, eu vou colocar o pastor Gilmar para me vigiar. Aonde eu vou, ele vai ter que ir comigo, para ele ficar me fiscalizando, para não deixar que eu erre. Que pensamento interessante, sim ou não? Que tal tirar o homem bom aí e colocar Deus? Sim ou não? Se a gente tirar esse homem bom que vai ficar vigiando a gente, e disser como disse o homem de Deus: seja o Senhor o meu vigia, o meu guarda. Onde eu vou, o Senhor vai me vigiar. Onde eu estiver, o Senhor vai estar. Então, se Sêneca pensou isso em relação ao pensamento filosófico do estoicismo, eu posso tirar esse homem bom aí e colocar Deus no lugar, vai dar certinho. Porque se ao invés de eu ter alguma pessoa para me vigiar, eu colocar Deus como meu guarda, seja o Senhor a minha testemunha, seja o Senhor o meu vigia, seja o Senhor a sombra à minha direita, seja o Senhor aquele que vai adiante de mim, seja o Senhor aquele que está na minha retaguarda, seja o Senhor que está me guardando à esquerda e à direita, por baixo e por cima, como as rodas lá no profeta Ezequiel. Era fogo por cima, fogo por baixo, fogo por dentro, fogo por fora. Seja Deus assim na minha vida, me guardando, me preservando, me orientando, me advertindo, me mostrando na hora que eu vou entrar no erro, no pecado, que o Espírito de Deus esteja me constrangendo e dizendo não, não e não. Então eu não vou precisar da minha esposa perto de mim para que eu seja fiel a ela. Eu não vou precisar do pastor perto de mim para andar direito na escola. Eu não vou precisar do pastor lá no trabalho prestando atenção em mim para ver se eu estou andando direitinho ou não. Eu não sou vigia de ninguém. Deus é o teu vigia. Toma cuidado. Quem é o teu guarda? Quem é que te vê? É Ele. Tem gente às vezes que diz assim: eu tenho nada a ver com o pastor. Comigo você não tem mesmo não, você tem a ver com Deus. Te resolve com Ele. Eu não sou vigia de ninguém, porque eu não sou vigia nem de mim mesmo. Eu já ando pedindo misericórdia para mim.
Esta é a realidade. De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar.